Pouca gente percebe, mas uma decisão tomada em Pequim pode movimentar bilhões de dólares no interior do Brasil. Todos os anos, navios gigantes deixam portos brasileiros carregados com milhões de toneladas de soja. O destino quase sempre é o mesmo: a China. E não estamos falando de pequenas quantidades. Estamos falando de um fluxo comercial tão grande que influencia preços globais, define estratégias de plantio e impacta diretamente a renda de milhares de produtores rurais brasileiros. Mas afinal, por que a China depende tanto da soja do Brasil? E mais importante, o que isso significa para quem produz, investe ou faz negócios no agronegócio? Para entender essa relação, precisamos começar com um fato simples: a China é o país mais populoso do mundo. Segundo o Banco Mundial e a ONU, o país possui aproximadamente 1,4 bilhão de habitantes. Alimentar essa população exige uma estrutura gigantesca de produção e importação de alimentos. Mas existe um detalhe estratégico: a China não importa soja principalmente para alimentar pessoas. Ela importa soja para alimentar animais. Isso porque o país possui o maior rebanho de suínos do planeta, além de uma enorme produção de frango, peixe e ovos. E todos esses animais precisam de ração. O principal ingrediente dessa ração é justamente o farelo de soja, que possui alto teor de proteína. Segundo dados da FAO e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, cerca de 80% da soja produzida no mundo é usada para ração animal, ou seja, quando o chinês consome carne de porco, frango ou peixe, existe uma grande chance de que aquela proteína tenha sido alimentada com soja brasileira. Agora vamos olhar para os números. Segundo o CEPIA/USP, Ministério da Agricultura, a USDA, o Brasil se tornou o maior exportador de soja do planeta. Em 2023, o Brasil produziu aproximadamente 154 milhões de toneladas de soja, um recorde histórico. Desse total, cerca de 101 milhões de toneladas foram exportadas. E aqui está o ponto central: mais de 60% dessas exportações tiveram como destino a China. Ou seja, a China comprou aproximadamente 70 milhões de toneladas de soja brasileira em apenas um ano. Para ter uma ideia da dimensão disso, esse volume equivale a mais de 1.800 navios graneleiros carregados de soja. Segundo o Ministério da Agricultura, a soja é hoje o produto mais exportado do Brasil, representando uma fatia significativa da balança comercial do país. Em alguns anos recentes, a soja sozinha já representou mais de 15% de todas as exportações brasileiras. Isso mostra o peso estratégico dessa commodity. Existem 3 motivos principais que explicam essa relação entre Brasil e China. 1. Escala de produção. O Brasil possui uma das maiores áreas agrícolas do planeta. Segundo dados do IBGE e da Embrapa, o país tem mais de 44 milhões de hectares plantados com soja. Grande parte dessa produção está concentrada em regiões altamente produtivas como Mato Grosso, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Em estados como Mato Grosso, a produtividade e escala são tão grandes que algumas fazendas individuais chegam a plantar dezenas de milhares de hectares. Poucos países conseguem competir nesse nível. 2. Competitividade de custo. Outro fator fundamental é o custo de produção. Graças ao clima favorável, tecnologia agrícola e escala de produção, o Brasil se tornou extremamente competitivo. Tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, como variedades adaptadas ao cerrado e manejo tropical, transformaram o país em uma potência agrícola. Hoje, o Brasil consegue produzir soja com custos altamente competitivos no mercado global.
e isso torna o produto brasileiro muito atrativo para importadores. 3. A guerra comercial entre Estados Unidos e China. Existe ainda um fator geopolítico que impulsionou ainda mais as compras chinesas. Em 2018, durante o governo de Donald Trump, começou uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Os chineses passaram a impor tarifas sobre diversos produtos americanos, incluindo a soja. Como consequência, a China reduziu compras dos Estados Unidos e aumentou significativamente as compras do Brasil. Esse movimento acelerou uma tendência que já existia: o Brasil como principal fornecedor de soja para os chineses. Agora vem a pergunta estratégica: o que essa relação significa para quem está no agronegócio? A resposta é simples: o Brasil se tornou peça-chave na segurança alimentar da China. Isso cria 3 oportunidades importantes. 1. Expansão da produção. A demanda chinesa continua crescendo. Segundo projeções do USDA e da OCDE, o consumo global de soja deve continuar aumentando nas próximas décadas, impulsionado principalmente pela Ásia. Isso significa espaço para expansão produtiva no Brasil, especialmente em regiões como Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, norte do Mato Grosso e oeste da Bahia. Outro gargalo importante é a infraestrutura. Portos, ferrovias e armazéns ainda são desafios no Brasil. Projetos como Ferrogrão, expansão do Arco Norte, melhorias portuárias podem reduzir custos logísticos e aumentar ainda mais a competitividade brasileira. Para investidores, esse é um setor cheio de oportunidades. Outro ponto estratégico é agregar valor. Hoje o Brasil exporta principalmente grão in natura, mas existe enorme potencial em processamento de soja, produção de farelo, produção de óleo biodiesel. Quanto mais a cadeia produtiva se desenvolve, maior é o valor gerado dentro do país. Se você chegou até aqui e esse vídeo te trouxe informações que você não sabia, deixe seu gostei e se inscreva. Vai em comentários e deixe a sua opinião. No final das contas, a relação entre Brasil e China vai muito além de um simples comércio de grãos. Ela representa uma aliança estratégica entre 2 gigantes globais. De um lado, o país que mais produz alimentos, do outro, o país que mais precisa deles. Enquanto bilhões de pessoas na Ásia continuam aumentando o consumo de proteína animal, uma coisa é praticamente certa: a soja continuará sendo um dos pilares da economia agrícola mundial. E nesse cenário, o Brasil não é apenas um fornecedor, ele se tornou um dos protagonistas da segurança alimentar do planeta. Pouca gente sabe, mas alguns dos maiores cantores sertanejos do Brasil também são grandes pecuaristas, fazendas gigantes, milhares de cabeças de gado e fortunas construídas no agro. Quer saber quem são eles? Assista ao vídeo.